Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre como realizar um relatório fisioterapêutico, e esse vídeo é um material complementar ao livro digital que eu disponibilizei para vocês de maneira gratuita lá no meu Instagram, @felipe.sl.fisioterapia, e ele é um complemento também aos outros dois vídeos que eu já liberei aqui nas minhas redes sociais, que é o como realizar um diagnóstico fisioterapêutico e como elaborar um plano terapêutico. Um relatório, ele é um documento técnico e um documento legal, que ele tem diversas finalidades, como documentar a avaliação do nosso paciente, como servir como meio de comunicação entre os profissionais da equipe de saúde ou profissionais de equipe de saúde diferentes. Ele serve também como documento para justificar algum procedimento que necessite ali de uma autorização da prestadora de serviço de saúde. Enfim, atualmente em um dos meus trabalhos eu venho realizando diversos relatórios com fins judiciais, e aí eu pensei em montar aqui esse material, tanto o livro digital como esse vídeo complementar, para poder auxiliar aí os profissionais que estão iniciando nesse processo de elaboração de relatórios, que ainda têm dúvidas, que não sabem como fazer, ou quais informações colocar, ou o que é obrigatório ter, o que não é tão necessário assim a gente colocar no relatório. Como eu disse, esse livro digital está disponível junto com os outros lá na minha página no Instagram, e eu vou apresentar aqui para vocês um modelo pré-preenchido para vocês se guiarem, se basearem, para depois estarem alterando, colocando as informações dos seus pacientes, retirando aqueles dados que não vão ser necessários naquele momento e acrescentando as informações pertinentes para cada caso. E aí, para iniciarmos a elaboração de um relatório, primeiro a gente tem que entender, questionar ao nosso paciente qual é a finalidade desse relatório, para que o nosso paciente está solicitando a elaboração desse relatório, ou para que eu, como fisioterapeuta, estarei elaborando esse relatório. É para, como eu disse no início do vídeo, é para realizar comunicação entre profissionais da saúde, é para poder justificar um procedimento para a prestadora de serviço de saúde, é para poder responder um processo judicial, é para o meu paciente dar entrada em algum benefício. E aí, sabendo disso, eu vou ter uma noção mais ou menos de aquilo que eu vou precisar colocar nesse relatório, que não vai ser tão importante naquele documento. E nós iniciamos reunindo todas as informações que nós temos até o momento do paciente, e que se for um paciente que chegou hoje no nosso consultório e durante a avaliação ele já informou que vai necessitar de um relatório, ou eu percebi a necessidade de realizar um relatório desse paciente, eu vou reunir todas as informações que eu coloquei lá na ficha de avaliação dele, desde os dados de identificação, a anamnese, o exame físico, o diagnóstico e o plano terapêutico elaborado, e vou utilizar essas informações para poder montar o meu relatório. Se for um paciente que ele já vem sendo acompanhado, além das informações da ficha de avaliação inicial, eu também vou precisar de todas as informações das evoluções diárias que nós fazemos a cada atendimento, e está em posse do diagnóstico, do plano terapêutico e do prognóstico mais atual do meu paciente. No meu material digital eu deixei para vocês alguns exemplos em que esse relatório ele poderá estar sendo utilizado, e eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre cada um deles. O primeiro exemplo é quando nós utilizamos o relatório para casos de ações indenizatórias de ações judiciais contra o trabalho. São aqueles casos em que o paciente ou o indivíduo ele sofreu um acidente de trabalho ou adquiriu alguma disfunção, alguma deficiência, alguma lesão, alguma doença, algum distúrbio decorrente da sua atividade laboral. E aí é necessário, nesse caso, nós colocarmos todos os dados da avaliação e correlacionar esses achados com a demanda laboral do meu paciente. E aí nós podemos estar utilizando escalas validadas que vão corroborar, que vão validar, que vão comprovar esses nossos dados, esses nossos achados na avaliação, e qual a relação que as alterações, essas deficiências, elas vão ter com a atividade laboral do meu paciente. É importante também estarmos colocando ali quantos dias de afastamento ou de licença esse meu paciente precisou ou ainda precisa, quais são os impactos que essa lesão, que essa deficiência, esse distúrbio, essa doença está trazendo tanto para as atividades de vida diária do meu paciente,
como também para o seu desempenho no seu trabalho, como os fatores ambientais que estão interferindo, se eles são facilitadores, se eles são barreiras, enfim. Outras informações também importantes são as evoluções, como eu falei, se for um paciente que ele já vem sendo acompanhado por nós como profissionais fisioterapeutas, como esse paciente está evoluindo, como esse paciente está progredindo no tratamento e atualmente qual é o prognóstico esperado para aquele caso, né? E de quantos mais guias esse paciente ele vai precisar de afastamento, de licença, de um atestado. O segundo caso de utilização de um relatório fisioterapêutico, que eu destaquei lá no meu material, é o caso de ações contra profissionais por negligência, por imprudência, por imperícia, que são aquelas ações em que o paciente vai entrar contra o profissional por algum caso de erro de procedimento, por alguma lesão adquirida durante o nosso atendimento. E aí, nesses casos, é importante nós escrevemos bem detalhadamente não só a avaliação, mas também o plano terapêutico proposto para o nosso paciente, quais foram os objetivos e as condutas eleitas, escolhidas para compor o plano terapêutico do meu paciente, como foram esses atendimentos, né? Como foram realizadas as condutas. E aí, para isso eu preciso das evoluções diárias, que aí nesse caso vai ser um paciente que já vem sendo acompanhado, provavelmente, né? Vai ser um caso de um paciente que já vem sendo acompanhado. E aí, como eu disse no meu vídeo anterior sobre como elaborar um plano terapêutico, na parte que eu falo sobre evolução, daí vem a importância do registro diário dos atendimentos, que é obrigatório, mas que ele não deve ser feito de qualquer maneira, só aquela velha conduta mantida, que isso aí não é evolução, ou registros mínimos, para não perder tempo, como alguns profissionais alegam, né, que estão perdendo tempo durante a realização dessas evoluções. Então, assim, é importante destacar lá quais condutas foram utilizadas, como foram realizadas, se utilizamos EPIs, se o paciente estava de acordo, se ele assinou os termos de consentimento, enfim. Quanto mais informações tivermos para detalhar como foram os atendimentos e nos assegurar que não houve negligência, não houve imprudência, não houve perícia em nosso atendimento, maior vai ser a nossa segurança para comprovar que não houve esse erro que está sendo alegado. Isso pode ser feito tanto utilizando o relatório, como também a cópia autorizada do prontuário de saúde do nosso paciente. Outro exemplo também de utilização dos relatórios fisioterapêuticos é para os casos de concessão de benefícios ou revisão de benefícios, geralmente na área previdenciária. Então são aqueles pacientes que estão afastados ou já estão aposentados, mas ainda estão passando por período de revisão, ou estão tentando conseguir, né, aquela aposentadoria definitiva, aquele benefício definitivo. E aí o nosso relatório ele vai servir como base para demonstrar que o nosso paciente ele tem ou não condição de continuar trabalhando, né? Quanto tempo mais de afastamento ele precisa ou não, quais são as alterações que nós estamos encontrando na avaliação dele e qual o prognóstico esperado para o caso. Vai ter melhora? Vai ser a longo, médio, curto prazo? E aí novamente eu destaco a importância de estar colocando lá toda a avaliação, diagnóstico, prognóstico, plano terapêutico, as evoluções se for um paciente que já vem sendo acompanhado, não só o diagnóstico e prognóstico inicial, como também o mais atualizado, que como eu disse nos meus vídeos anteriores, de períodos em períodos, nós vamos realizando reavaliações com esse paciente e elaborando novos diagnósticos para o caso e novos prognósticos também para o caso dele. Como também é importante destacar o histórico de afastamento desse paciente, com quantos atestados, quantas licenças, quantos dias ou mês, qual o período que ele já está afastado. E ele vai necessitar ou não de mais afastamentos, de mais períodos. E ao final também considerar lá, descrever se ele tem ou não condições de retornar naquele momento para a sua atividade laboral e justificar, com base nos nossos achados, em escalas, em testes validados. Os relatórios eles também podem ser utilizados em caso de auditoria dos planos de saúde ou até mesmo do SUS, para quem atende aí no sistema público. E esses relatórios eles vão ser utilizados para demonstrar como os atendimentos estão sendo realizados, se estão realizados dentro do conforme, se estão sendo realizados conforme tem sido apresentado, está realmente sendo realizado aquele quantitativo de sessões semanais de acompanhamento,
se os pacientes estão ou não comparecendo para o atendimento, como eles estão evoluindo, se eles precisam continuar nesse atendimento, se eles ainda necessitam estar nesse acompanhamento, se existe ou não a necessidade aí de autorizar algum procedimento, o que está sendo realizado condiz com o quadro de saúde dele, com as necessidades desse paciente, assim como também esse relatório ele pode ser utilizado para justificar a necessidade de algum procedimento que o plano de saúde precisa autorizar para o meu paciente. Que eu imagine aí um plano de saúde que tenha cobertura apenas da chamada fisioterapia convencional, por exemplo. Durante a avaliação, eu observei que esse meu paciente tem indicação para realizar algum procedimento da fisioterapia aquática. E a partir disso, eu realizo o relatório, explico as minhas justificativas e peço autorização lá do plano de saúde para poder autorizar o pagamento desse procedimento. E por fim, o último exemplo que eu trago são os casos de elaboração de relatórios para comunicação entre profissionais de uma mesma equipe, de uma equipe diferente ou com outros profissionais que não fisioterapeutas. E aí nesse relatório nós vamos meio que fazer um resumo do prontuário de saúde do meu paciente, colocar as informações mais pertinentes, o que eu tenho feito com o meu paciente que dá certo, o que eu tenho feito com o meu paciente que também não dá certo, alguma contraindicação que é importante destacar e enviar para o profissional. E aí esse relatório ele pode estar sendo realizado quando o paciente ele vai mudar de equipe, de profissional, porque ele está se mudando, por questões financeiras, enfim. E aí, a fim de facilitar esse processo de mudança para o paciente, eu elaboro lá meu relatório, entrego a ele e ele leva para a equipe ter aquele conhecimento inicial, mas que depois eles vão lá realizar as suas próprias avaliações, o diagnóstico, o plano terapêutico, por bem da conduta deles. Como também, esse relatório ele pode ser utilizado para aqueles casos de pacientes que estão sendo acompanhados periodicamente com um profissional médico ou outro profissional da equipe de saúde após o procedimento cirúrgico ou para acompanhamento de alguma doença crônica que ele tenha. E esses relatórios vão sendo elaborados para facilitar o entendimento dos outros profissionais da equipe sobre como esse paciente vem evoluindo. Novamente, como eu disse, o que eu tenho feito que dá certo, o que eu tenho feito que não dá certo e qual é o diagnóstico e o prognóstico atual, o mais atualizado desse paciente. E assim, de maneira geral, essas recomendações elas são genéricas, como eu disse, vai depender também da necessidade do meu paciente ou do motivo que eu estou elaborando ali aquele relatório, para eu saber o que é importante eu colocar e o que não é tão importante colocar, destacar ali naquele documento, para também não ficar um documento muito extenso, que vai ficar muito cansativo de ser lido e terminar passando alguma informação ali em branco ou desapercebida por quem está lendo. No meu material eu deixei um modelo pré-preenchido pronto para vocês se basearem, que esse modelo ele também faz parte de um conjunto de documentos que eu deixei de modelo também disponíveis gratuitamente, como modelo de atestado fisioterapêutico, declaração fisioterapêutica, relatório, atestado de comparecimento, ficha de avaliação, que vocês também podem estar baixando lá na minha página no Instagram, no meu link na bio. E todos esses documentos, eles se baseiam, eles seguem as recomendações do nosso Conselho Federal e dos nossos conselhos regionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. E agora na sequência aqui eu vou mostrar para vocês como é esse modelo pré-preenchido aqui do relatório, explicando cada item dele. Esse aqui é um modelo que eu deixei pronto para vocês, como eu disse, pré-preenchido. Ele está no formato Word para facilitar a edição para vocês colocarem a sua logomarca ou alterar as informações que vocês acham pertinentes e estar aí adicionando a informação de seus pacientes de uma maneira mais fácil. Então ele inicia aqui com o título, relatório fisioterapêutico, é importante destacar. E aí nós iniciamos aqui, senhor ou senhora, e aí vem a descrição do nome do meu paciente, inscrito no RG, qual o número do RG desse paciente, o número do CPF desse meu paciente, outras informações também que você pode estar colocando aí, o nome da mãe, o nome da genitora desse paciente, ou até mesmo preencher aqui aquela tabelinha com os dados de identificação, colocar lá idade, data de nascimento, profissão, endereço, lateralidade, enfim, fica a critério de cada um de vocês. E aí na sequência, após identificar o paciente, nós vemos aqui, avaliado pelo serviço de fisioterapia e aí vamos destacar qual é a data que nós avaliamos ele, aquela avaliação inicial,
apresentando queixa principal de e descrever aqui a queixa principal do meu paciente. Lembrando que a queixa principal ela é descrita com os termos utilizados pelo meu paciente. E aí nós vamos lá escrever entre aspas, por exemplo aqui, dor no joelho esquerdo, fecha as aspas e colocar aqui que é segundo informações colhidas, já que é a informação que o meu paciente falou. Na sequência nós vemos aqui, relata na escala funcional atual, e aqui está uma linha pequena, que é só para vocês saberem que é para ser preenchida, mas aqui você vai escrever todo aquele relato da escala funcional atual, ou da escala da doença atual, como alguns materiais que também falam, só que como estamos falando aqui de fisioterapia, nós estamos pensando na funcionalidade, atualmente tem sido utilizada a escala funcional atual. E aí vamos descrever como essas queixas iniciaram, quando essas queixas iniciaram, os fatores que agravam ou diminuem essas queixas, enfim, todas aquelas informações. E aí, de acordo com o quadro clínico que observou-se, nós vamos descrever aqui a questão da clínica do paciente, da doença, do distúrbio que ele apresenta, se o tipo de doença que ele tem, quais são, por exemplo, os sinais vitais atuais dele, todas as informações que sejam relevantes clinicamente, são aquelas informações que nós vamos escolher em relação à doença que o meu paciente pode ou não estar apresentando ali. Na sequência, nós começamos a colocar aqui os achados do exame físico, ao exame físico que apresentou. E aí nós vamos escrever aqui, tópico a tópico, da expensão, da palpação, da avaliação postural, da força muscular, enfim, os testes e escalas utilizados, vamos escrever tudo. E na sequência, nós vamos escrever o diagnóstico fisioterapêutico, que é o cinético funcional, no momento da avaliação, né? Aquele diagnóstico inicial. E aí vamos escrevê-lo aqui. Na sequência, vamos apresentar o prognóstico do nosso paciente, aquele elaborado também no momento da avaliação, os objetivos que foram propostos inicialmente, lá no plano terapêutico inicial, quais condutas que foram propostas também inicialmente, e aqui nós vamos à nossa primeira observação. Se for aquele caso de um paciente que chegou hoje na nossa clínica e já informou que precisa de um relatório, ou eu observei que ele precisa de um relatório, eu vou estar lá eliminando essa parte aqui de paciente evolui com, porque ainda não iniciaram os atendimentos, como é uma avaliação inicial, não existe ainda registro de evolução, eu vou lá e simplesmente apago, pulando para esse tópico aqui das considerações. Se for um paciente que já vem sendo acompanhado, é necessário colocar essas evoluções, eu vou colocar aqui como tem sido realizados esses atendimentos, quantas vezes na semana, quantas sessões ao todo já foram realizadas, qual a duração dessa sessão, qual o diagnóstico, o prognóstico e o plano terapêutico atual do paciente mediante essa evolução, enfim. E ao final aqui eu vou botar as minhas considerações finais ou justificativas, caso seja aqueles documentos necessários para poder autorizar algum procedimento, ou as recomendações que eu fiz para o meu paciente ou que esse meu paciente necessita, como também as orientações sobre qual o tempo mais esse paciente ele vai precisar ficar afastado das suas atividades, ou esse paciente ele tem ou não, mediante esses achados, capacidade de desenvolver as suas funções, a sua atividade laboral, ou ele não tem, ele precisa de uma adaptação. Quais são as justificativas para eu estar realizando o procedimento X, Y, Z, enfim. Esse aqui é o espaço em que eu vou estar realizando esses comentários. E aí no final aqui nós vamos colocar a cidade onde esse relatório está sendo realizado, a data que o relatório foi realizado, não é a data da avaliação, que é a data da avaliação inicial que está sendo realizada lá em cima. E aqui no final o espaço para a gente assinar, onde eu vou colocar meu nome completo, nome do profissional e o meu número do registro. Lembrando que o número do registro ele deve conter, por exemplo, no caso aqui da fisioterapia, vou usar o meu como exemplo. O meu aqui é o CREFITO 1, meu número é o 30011, seguido do -F, porque eu sou fisioterapeuta. Se fosse terapeuta ocupacional, seria TO. Então é importante deixar registrado aqui qual é o número do meu CREFITO e esse Fzinho aqui no final do fisioterapeuta. Bom, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo. Eu espero ter ajudado a vocês. Como eu disse lá no começo, esse vídeo é um complemento ao meu material disponível de graça lá, o meu e-book, meu livro digital, como também um complemento aos outros vídeos que resumem aí
essa atuação do fisioterapeuta após a realização da avaliação, que, como eu disse que aqui lá no meu primeiro vídeo, não é algo que é tão apresentado em livros, em materiais de avaliação. Geralmente esses materiais se encerram lá no processo do exame físico, e a partir desse ponto nós temos ali aquele vácuo sobre como realizar um diagnóstico fisioterapêutico, como elaborar um plano terapêutico no meu paciente, a evolução diária que nós fazemos dele, ou um relatório fisioterapêutico, mediante as demandas aí judiciais do meu paciente ou até mesmo nossas. Se você puder curtir, comentar, enviar suas dúvidas, compartilhar esse vídeo com seus colegas, eu fico muito agradecido. Um forte abraço e até a próxima.